Vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Eu vou ler até o versículo de número 13, capítulo 12 da carta aos Hebreus, do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga a todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da tua santa palavra. Tu sabes, ó Deus, que de nós não temos nada. De mim, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer aquilo que melhor é apraz, Senhor. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações e pela tua palavra, Senhor. Pai, eu também, mais uma vez, coloco os meus pecados, as minhas fraquezas e as minhas falhas, reconhecendo, Deus, a sua soberania, o seu poder e a tua grandiosidade, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Estava meditando nesse trecho da palavra, e aqui fala de provações. A carta aos Hebreus é a única carta que não há saudação no início. Se você for lá no capítulo de número 1, você vai ver que ele já inicia, né, falando, põe lá para mim, Júlia, capítulo 1 da carta aos Hebreus. Ela não é aberta com uma saudação, graça e paz da parte de Deus. A gente não conhece o autor da carta aos Hebreus. Alguns falam que é, ou sugerem que seja, mas a gente não sabe quem é.
Nós vamos saber, talvez lá no céu, quando nós estivermos lá, vamos saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi até Apolo, sabe? Então eles dirigem a várias pessoas, mas nada certo, tá? Então logo no primeiro versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus, o escritor escreve assim: por muito tempo Deus falou de várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Então, pode tirar, Júlio, por favor. Então, ele não dá aquela abertura, graça e paz, tá? Então, é a única carta, a única epístola que não há, tá? Um início de saudação, tá? E o que nós sabemos, o pouco que nós sabemos sobre esta carta, é que o povo, tá? Ela foi dirigida aos hebreus, então ela foi dirigida aos judeus, tá? O povo hebreu, que estavam passando por lutas e perseguições. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. Eles estavam passando por lutas, eles estavam passando por provações, e eu acredito que essa carta, talvez ela foi escrita, né? Pastor Vanderlei, eu penso assim, tá? Não é que é assim, eu penso assim, tá? Então, essa carta eu acredito que ela foi escrita no momento certo, no tempo certo, porque 5 anos depois que escreveram essa carta, houve a invasão de Tito, que destruiu e acabou com Jerusalém. Então eles já estavam passando por lutas. Imagina, 5 anos depois que foi escrita essa carta, eles passariam por essa invasão, né, de Tito, e destruiu toda Jerusalém, devastou, acabou, matou muita gente. Então eu acredito que o escritor, quando escreveu essa carta, ele escreveu justamente para motivar aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições. Perseguições por quê? Tinham se convertido ao cristianismo e eles enfrentavam a oposição que era o judaísmo. O judaísmo sempre foi uma pedra no sapato do cristianismo. Ele sempre lutou. A gente vai ver Paulo instruindo Gálatas, a gente vai ver Paulo instruindo até Tito, lá na igreja na cidade de Creta, e outras cartas, a gente vai ver sempre Paulo instruindo, né, acerca dos judaizantes, fazendo com que o povo voltasse atrás. Então aqui, quando fala de voltar atrás, é a apostasia, voltar ao judaísmo. Então eles estavam sofrendo essas perseguições. Então o escritor de Hebreus, ele tenta mostrar a superioridade de Cristo. Nós vamos ver como eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Nós vamos ver que Cristo, ele apresenta Cristo como superior a tudo. No capítulo 1, verso 4, fala que o Senhor é superior aos anjos. No versículo 3, verso 3, ele fala que o Senhor é superior a Moisés, ao grande legislador. No capítulo 5, no verso 6, vai falar que ele está acima dos sacerdotes, que ele é o sumo sacerdote, que ele é aquele que apresentou um único sacrifício que nos garantiu a nossa salvação. Entendeu, irmãos? E depois ele vai falar também, no capítulo também 9, no versículo de número 28, então ele apresenta Cristo como superior a tudo que eles acreditavam, que eles cultuavam, e eles apresentam Cristo então como superior a todos. E aqui nós estamos falando de provações, de lutas. E quem nunca teve provações? Ou quem talvez não esteja na provação? Não é? Todos nós sabemos que o Senhor, ele nos prova para ele tratar com o nosso caráter, para forjar o nosso caráter. Ele nos prova para que nós aproximemos mais dele, para que nós o busquemos mais. Então, todos nós somos provados e precisamos ser provados. Nós precisamos passar por provações. E depois ele vai falar
da disciplina do pai, né? Que qual pai que não disciplina o filho? Hoje eu sei que existem muitos pais que não disciplinam filhos nos dias de hoje. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Hoje nós estamos na época do mingauzinho, né? Mas quem é da minha época sabe que o negócio era diferente. Nós passávamos um aperto e às vezes eu brinco, né? Às vezes a Gabriela, ela brinca muito, ela vai ficar brava, vai falar de mim de novo hoje, né? E às vezes ela brinca e eu falo assim, nossa, se eu falasse isso para o meu pai na época, não falava duas vezes. E não podia correr, se corresse era pior. E uma vez minha mãe, eu corri e achei que ela tinha esquecido. Nossa, mal que eu cheguei de tarde, eu entrei bonzinho achando que ela tinha esquecido. Então assim, hoje nós sabemos que infelizmente existem muitos pais que estão deixando o negócio correr frouxo. E Deus não deixa nada correr frouxo. O Senhor, Ele nos prova porque Ele quer forjar o nosso caráter. E quando Ele menciona, né, aqui nesse capítulo de número 12, quando Ele fala da correção, para não desprezar a correção, o escritor, ele usa o texto de Provérbios, que fala da correção, que fala que é necessário essa correção, que isso vai nos fazer bem. Aparentemente, na hora que nós estamos sendo corrigidos, não é bom, porque ninguém gosta de correção, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém. Mas essa correção do Senhor, ela nos faz bem e não mal. Então, falando de provações, logo no início, logo no capítulo, no versículo de número 1, se você puder acompanhar, ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Não é essa que está olhando para você no dia a dia. Se nós observarmos o capítulo de número 11, ele vai falar dos heróis da fé. Ele vai falar de tudo o que eles passaram, de todas as suas provações, de todas as suas privações, de toda a sua luta. Então, quando ele fala, portanto, ele está iniciando um assunto que ele parou aqui atrás. E ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, era como se nós estivéssemos, como se eles estivessem em um estádio, e os heróis da fé, todos eles observando esse povo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, aqueles passaram por lutas, passaram por provações, eles foram espancados, eles foram cerrados ao meio, eles foram mortos, mas eles estão aguardando nós seguirmos o caminho, correndo a corrida que nos está proposta. E nesta corrida que nós estamos, segundo o escritor aos Hebreus, ele diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Nós sabemos que todo atleta, principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia que tem hoje eles estão muito preocupados em deixar o atleta mais leve possível, para ele atingir a velocidade maior. Hoje existem tênis que são confeccionados muito leves, para ajudar no percurso do corredor. Mas trazendo para os nossos dias, nós não podemos deixar com que nada venha atrapalhar a nossa corrida. Nós temos que tirar todo o peso que nos atrapalha. Eu não sei de que maneira o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, mas eu sei muito bem os pesos que eu tenho que ficar livres no dia a dia, porque isso me torna vagarosos, isso me torna lento,
E nós não podemos ficar lento diante da situação ao qual nós estamos vivendo. Tem muita gente lento, tem muita gente que está parando, tem muita gente que já parou, tem muita gente que não tem força para continuar. Tem muita gente. Eu conheço, talvez você conhece pessoas que pararam. Ele não tem força para estar ao culto, ele não tem força para orar, ele não tem força para ler a Bíblia, ele não tem força para mais nada. Nós não podemos parar, nós temos que caminhar. Existe uma corrida que nos foi proposta e nós temos que ir até o fim. Até o fim. Porque no final desta corrida, nós vamos receber da parte de Deus o prêmio, aquele prêmio que nós aguardamos, que nós esperamos. Então ele diz que nós temos que largar todo o peso que nos atrapalha, tudo aquilo que nos torna vagarosos, e o pecado que nos atrapalha. Aqui o pecado que eles enfrentavam era o pecado da apostasia. Cristo veio, morreu, sofreu. Agora eles estavam abandonando Cristo. E quantos que eu e você conhecemos que abandonaram Cristo? Quantos? Quantos estão distantes? E essa pandemia ajudou ainda mais a distanciar o povo da igreja, o povo de Deus. Eles acham que simplesmente se eles acessarem um vídeo de uma mensagem, tá bom para eles a semana. Não é assim que o próprio escritor, a carta aos Hebreus nos ensina, no capítulo de número 10, ele vai falar: não vos deixei de congregar, não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Nós precisamos disso aqui. Nós precisamos de vir todos juntos. Nós precisamos de reunir. Nós precisamos de prestar cultos ao Senhor. Nós precisamos de alegrar com os que se alegram, uns com os outros, consolar uns aos outros. Nós precisamos disso. Isso é bom. Mas muitos abandonaram. Muitos não suportaram. Muitos não suportaram. Muitos esquecem das promessas que Deus tem para nós, diante das provações. Muitos esquecem as promessas que nós temos. Salmo 31, verso 24 diz assim: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. É promessa de Deus. É promessa que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele não deixaria a mim, não deixaria você. Na luta Ele está conosco, na luta Ele nos ajuda, na luta Ele nos fortalece. E eu não posso deixar com que essas coisas venham atrapalhar a minha caminhada, a minha corrida. Aqui ele fala na parte B do versículo de 1, que nós temos que correr com perseverança. É com perseverança. Eu sei que muitos estão passando por grandes lutas e provações, mas nós não podemos parar. Não podemos parar de maneira alguma. O Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele nos consola. Ele nos consola.
A palavra de hoje é para nós seguirmos e prosseguirmos com perseverança, para nós não olharmos para a direita, para nós não olharmos para a esquerda, segundo o escritor aos Hebreus, para nós olharmos para Cristo, autor e consumador, aperfeiçoador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos, não é para a vida do pastor, porque o pastor é falho, ele erra, ele peca. Não é para o irmãozinho do circo de oração que está orando todo dia na igreja, não, é para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas têm caído no erro de se espelhar em um, olhar para o outro, e depois, às vezes, essa pessoa cai e ele fica decepcionado, porque a sua motivação foi na pessoa errada. Nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 2, é o que nós estamos falando agora. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Cristo estava aguardando a glorificação, o ponto máximo que ele esperava com alegria. E ele diz assim, com alegria suportou a cruz, sem se importar com a vergonha que era morrer na cruz. Cristo suportou tudo isso. Suportou tudo isso. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, e eu fui em Jerusalém, e a rua que passa em frente à cidade de Jerusalém, do lado direito fica o Gólgota, fica a gente vê direitinho, bem de longe, dá para ver ainda, está bem deteriorado, mas dá para ver o olhinho, a boquinha, a caveira, o monte. Então, o que acontecia? Quando eles eram crucificados fora da cidade. Então, todos os que passavam na rua, eles olhavam e viam aqui à direita, era uma vergonha, era bandido, salteador. Cristo passou por tudo isso, por mim e por você. Hoje nós estamos aqui para relembrar a sua morte na cruz do Calvário, o que Ele fez por mim e por você, mas Ele já fez. Agora nós precisamos de dar continuidade, nós não podemos parar, nós temos que avançar. Diz o verso de número 3, pense em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Ele fala para a gente olhar para essa situação. Olha para Cristo, olha por tudo que Ele passou. Isso é motivação para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que olhar mais para o sacrifício de Cristo, nós temos que olhar mais para aquilo que Ele fez, para nós valorizarmos mais a nossa vida, para nós ser mais gratos a Deus no nosso dia a dia. Nós somos reclamões demais. A gente reclama de tudo, nada está bom, tudo está ruim. Mas você não está sendo perseguido, tá? Você não foi preso por pregar o Evangelho, foi? Você não foi espancado por pregar o Evangelho, foi? Não. Não. Nós ainda estamos muito melhor do que este povo, pelos hebreus dessa época, porque até agora nós não sofremos nenhuma perseguição, nós não estamos sofrendo o que em Burkina Faso está sofrendo. Eles entram nas aldeias e expulsam mais de 3.000 pessoas de uma aldeia. A partir de hoje vocês não têm mais onde morar. Eles já não têm. O africano já não tem. Ele não tem mansão, ele não tem nada. Ele tem uma casinha de barro. Mas quando eles se reúnem para adorar, eles cantam, festejam, louvam o Senhor, e nós reclamamos de tudo. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Temos ar-condicionado. Lá,
Você vai cultuar a Deus, é debaixo de um telhado de galvanizado. Você não tem noção o que é calor. Você não tem noção. Pisa em chão, terra. E quando eles começam a louvar a Deus, eles começam a bater o pé e sobe aquele poeirão que você não enxerga mais ninguém. Nós somos privilegiados. E nós reclamamos: ah, não, está muito difícil servir a Deus, está muito complicado servir a Deus. Está nada, está bom demais, está bom demais. E então no versículo de número 5 ele diz assim: acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como filho dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e o castiga castiga todo aquele que aceita como filho. Depois ele diz no versículo de número 7: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Deixa eu parar por aqui. Eu sei que talvez você já fez isso, porque a gente tem o hábito, às vezes, não às vezes de falar, de verbalizar, mas de pensar. Eu não verbalizei, mas eu já pensei. Você está vendo o camarada não vem na igreja, não está nem aí com o culto, não está nem aí com nada, e a vida dele está sempre indo bem. Hã? E às vezes você está lutando, está se esforçando, e você é uma prova atrás da outra. Então ele dá a resposta. Se Deus está provando a sua vida, porque você é filho, porque nós somos filhos, e como filhos de Deus, ele tem o direito de nos provar como filhos. E ele segue o texto, ele diz assim: quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, aquele não está. Às vezes a pessoa está só prosperando, e nós só observando ele. Eu quero te dizer que filho é filho. Deus vai provar os que são filhos. Eu não estou dizendo que aquele não é filho, tá? Eu não estou dizendo que aquele não é filho. Eu só estou te dizendo que Deus, ele prova os seus filhos. Então, não fique observando a vida do outro. Segue a tua vida, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo grato ao Senhor por tudo que ele tem feito por você. Porque se o outro não está, pode ser ilegítimo. E ele diz assim: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito? E assim obter vida? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se nós suportamos o castigo dos nossos pais terrenos, e nessa época aqui é diferente dos dias de hoje. No mundo oriental, o que acontecia? Os filhos eram provados. Eles não estavam preocupados em deixar herança para os filhos, mas queria deixar um caráter, um filho que adorasse ao Deus verdadeiro, que pudesse glorificar a esse Deus. Eles não estavam preocupados em deixar herança para essa pessoa, mas forjar o caráter dele, para ele ser alguém na vida. E se nós, que somos pais,
não agimos assim, nós estamos criando sérios problemas para o futuro. Sério problema. Sérios problemas. Então aqui ele está dizendo que se nós suportávamos os nossos pais terrenos, a disciplina deles, como nós não vamos suportar as provações de Deus e nem aceitá-las? Temos que aceitá-las sim, isso é para o nosso bem, isso vai nos fazer muito bem. Eu sei que nessa caminhada de 30 e quase 34 anos, eu já passei por muitas lutas, por muitas tribulações, mas eu nunca arredei o meu pé. E nessa mesma carta, ele vai escrever que nós não somos daqueles que retrocedem. Ele vai falar, nós não somos, eu não sou. Eu fui formado assim, eu fui gerado na oração, e quando eu fui para os pés do Senhor, eu passei todo tipo de luta e de prova, porque eu entendia que o Senhor queria forjar o meu caráter. E depois de tantos anos, estou aqui ainda na presença do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor, toda honra e glória pertence a Deus, não é minha glória, é para a honra e glória do nome do Senhor. A minha vida nunca foi conforme Tiago fala, como uma onda, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não. Muita dificuldade. Eu e a minha família, nós temos seguido no caminho do Senhor, louvando ao Senhor, procurando agradar ao Senhor. Então ele segue dizendo: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Ou seja, eles fizeram da maneira que eles achavam melhor, tratar com a gente e disciplinar a vida da gente, correto? Depois ele segue dizendo: mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Ou seja, tem um objetivo, a aprovação tem um objetivo, é nos tornarmos santos cada vez mais, é nos trazermos mais por perto do Senhor cada vez mais, e não distante do Senhor, mas sim perto do Senhor. Isso é o objetivo, é o propósito das nossas lutas e das nossas provações. Verso de número 11: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada, conforme nós dissemos, nenhuma. É ruim, dói, machuca. A gente não entende, tem hora que a gente fica questionando, por que eu estou passando por isso? Eu não estou falando de uma provação que você está passando por desobediência sua, isso aí você deve saber. Eu estou falando de uma provação que Deus está permitindo na minha vida e na sua vida, porque a sua vida é você que sabe, é você que conhece os seus pecados, é você que conhece as suas fraquezas e as suas falhas. Eu não estou falando dessa provação. Aliás, falando dessa provação, é melhor se converter ao Senhor, voltar ao Senhor e adorar ao Senhor, do que ficar no erro e vai continuar pagando sim. Eu estou falando daquelas provações que Deus está forjando a nossa vida, está nos deixando melhor, espiritualmente falando, em santidade, que é o propósito maior do Senhor. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos. Ou seja, nós passamos tudo isso e lá na frente a gente vai colher. A gente vai colher coisa boa, porque o Senhor nos provou, e agora é o momento da colheita. Nós vencemos a luta, nós vencemos as provações, nós vencemos as dificuldades, com muita dor, com muito choro, mas nós vencemos.
É isso que o escritor está falando. E nós vamos vencer, nós vamos sim, em nome de Jesus, nós vamos caminhar e o Senhor está conosco. Amém, igreja? Não é momento de nós pararmos, não é momento de nós olharmos para a situação e acomodar com essa situação. Não, é momento de nós nos posicionarmos. Eu preciso de buscar mais, eu preciso de santificar mais, eu preciso de buscar ao Senhor mais e mais. Porque eu preciso. Às vezes nós temos a oração e às vezes nós estamos cansados desse dia. Foi um dia difícil, foi um dia talvez muito tribuloso. Aí quando vai chegando o horário de ir para a oração, o corpo fala mais alto: não, vai deitar no sofá, vai descansar. Aí começa aquela luta do espírito contra a carne. Mas aí quando nós deixamos o Espírito nos trazer, porque a gente vem para a igreja, é porque o Senhor nos traz aqui. É porque o Espírito nos traz aqui. Porque se for deixar por nós vamos estar em casa. Nós vamos estar em casa. Não, mas a gente vem porque o Espírito, ele incomoda a nossa vida. E a gente vem, quando a gente vem, nós saímos daqui felizes. Porque nós vencemos mais uma batalha. Na luta contra a carne, contra o pecado, nós vencemos mais um dia. Amém, irmãos? É assim que nós temos que proceder. Nós, em momento algum, até a vinda do Senhor, nós vamos ser provados todos os dias. Mas nós não podemos parar. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Verso de número 12: portanto, revigorem as suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Vamos nos fortalecer no Senhor hoje. Vamos nos fortalecer no Senhor hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei que tipo de provas que você está passando, mas não é para você ficar cabisbaixo, é para você levantar, é para você erguer, é para você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da sua fé, e nos posicionarmos, e fortalecer as nossas mãos cansadas, e os nossos joelhos enfraquecidos. Verso de número 3: faça um caminho reto para os seus pés. Siga nesse caminho reto. Siga. O inimigo vai lutar todo momento para tirar você do foco. Nós temos um objetivo. Nós temos algo a alcançar. Nós temos uma chegada. Eu não posso olhar para a direita, eu não posso olhar para a esquerda. Eu preciso de prosseguir. E quando eu estiver fazendo assim, eu estarei ajudando os mancos, aqueles que estão vacilantes, para que eles não caiam. Sabe o que eu aprendo aqui? A minha vida tem que ser um exemplo. A minha vida tem que ser um exemplo. Cego não cuida de cego, aleijado não guia aleijado. Não, nós temos que fortalecer as nossas mãos e os nossos pés para ajudar aquele que está precisando, aquele que está necessitado. E nós vamos ajudar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé. Salmo de número 62, verso 5 diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança vem de Deus. Amém, irmãos? A sua esperança vem do Senhor.